Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Olha, se tá tudo bem, já fica com a gente aqui e acompanha o nosso programa, se inscreve no nosso canal para você ficar recebendo as atualizações, porque todo dia tem episódio. E também, se você quiser ficar bem informado, você também pode clicar aí no site do RD News e acompanhar as principais notícias do dia, para saber o que está rolando em Mato Grosso, no Brasil e até no mundo, que a gente tem tudo por aqui. Hoje nós vamos falar sobre qual que é a idade para você fazer aí o exame de câncer de mama. Você sabe? Se você não sabe, você vai saber agora e vai saber um ruído que houve aí por parte do governo federal, que quis fazer alteração nessa idade, né, das mulheres de fazer esse exame preventivo do câncer de mama. E aí as entidades de saúde se manifestaram e os profissionais de saúde estão atentos e estão preocupados com isso. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com um médico mastologista, que é o Dr. Luciano Flores Belo, que ele vai nos detalhar o que eles querem alterar e como que é feito hoje. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado mais uma vez aí pelo convite, mais uma vez estando aqui com vocês no RD News e trazendo informação, né? Informação é tudo. E hoje vai ser um assunto interessante, pelo menos, né? Eu acredito que para a maior parte da população feminina é importante falar sobre mamografia e idade que deve realmente ser feita a mamografia. Porque justamente os senhores que são da área da mastologia já têm inúmeros desafios, que é a questão de conscientizar a mulher de que ela tem que fazer esse exame para ter um tratamento preventivo para curar essa doença. Aí vem o governo federal e só faz uma pesquisa em que sugere que essa idade seja alterada. Qual que é a alteração que eles estão propondo? Isso mesmo, esse ruído aconteceu porque no final do ano passado, começo desse ano, a Agência Nacional de Saúde lançou uma pesquisa pública sugerindo que a idade para rastreamento do câncer de mama, através do exame da mamografia, fosse alterado. Hoje o que a gente preconiza é aos 40 anos, que fosse alterado para os 50 anos como uma normativa de boas práticas oncológicas pelos planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde, ela normatiza os planos de saúde e o Ministério da Saúde normatiza o SUS. Uhum. No SUS, já existe essa rotina, esse protocolo de se fazer mamografia a partir dos 50 anos a cada 2 anos. Mas, na prática, muitas vezes isso não acontece. Agora, a Agência Nacional de Saúde, que é o que faz a normatização dos planos de saúde, queria trazer essa mesma normativa para os planos de saúde. Hoje, o preconizado nos planos de saúde é que as mulheres façam a mamografia a partir dos 40 anos até os 69 anos e essa mamografia ela é feita anual. Isso é muito importante. Então, não pegou bem. Quando surgiu primeiro veio como uma pesquisa pública, né? uma intenção de pesquisa, mas a sociedade médica, vários artistas, várias pessoas na mídia viram que isso aí podia ser um gatilho para depois normatizar mesmo, que fosse indicado a mamografia só depois de 50 anos. O Conselho Federal de Medicina se manifestou. Qual que foi aí o posicionamento da entidade? Sim, a entidade ela acompanhou as outras entidades médicas também, assim como a Sociedade Brasileira de Mastologia. E o Conselho Federal de Medicina foi veementemente contra essa normativa de se tentar mudar a idade para fazer mamografia dos 40 aos 50. E eu vou explicar o porquê disso. Hoje no Brasil e na maior parte do mundo, 40% dos diagnósticos de câncer de mama, eles acometem mulheres abaixo dos 50 anos. Então, se eu começar a normalizar que a mamografia ela tem que ser feita só depois dos 50 anos, eu vou deixar 40% da população aí tendo o não privilégio de fazer um diagnóstico precoce de câncer de mama. Isso faz muita diferença. Quando a gente fala de tratamento de câncer de mama, o diagnóstico precoce ele é fundamental. E hoje 40% das mulheres no Brasil, elas têm diagnósticos de câncer de mama antes dos 50 anos. Então, assim, se a mulher tiver, não sei, né, ela faz lá o autoexame no chuveiro dela, no banheirinho dela, e ela detecta alguma coisa. Aí ela tem 43 anos. Certo. Aí ela vai no hospital público aqui. Aí chega lá, eu queria fazer uma mamografia. Ela não vai fazer. Ela não consegue fazer. Ela vai ter que, se ela tiver
muito inculcada, ela vai ter que ir para a rede privada para tentar fazer, porque no SUS é a partir dos 50. Hoje, é isso, né? O preconizado é justamente isso. Mas o que eu percebo, eu trabalho no SUS também, eu trabalho na parte privada e trabalho no SUS. Eu não tenho dificuldade quando eu peço mamografia em pacientes abaixo dos 50 anos. Então, nas instituições que eu trabalho, na instituição que eu trabalho aqui no Mato Grosso, eu não tenho dificuldade. Então, se eu vejo uma paciente abaixo dos 50 anos pelo Sistema Único de Saúde que tem necessidade de fazer mamografia, eu peço e esse exame ele é feito. Agora, eu não posso afirmar que isso acontece em outros centros, em outros locais, em outros municípios ou até mesmo em outros estados. Mas o preconizado pelo SUS é isso, é acima dos 50 anos. Existem alguns outros exames em pacientes mais jovens, dentre eles o ultrassom. Então, às vezes, quando eu eu não tenho a possibilidade de fazer a mamografia, eu faço a solicitação do ultrassom. O ultrassom ele ajuda sim. Para a identificação de nódulo mamário, o ultrassom também ajuda. Qual que é a diferença principal do ultrassom para a mamografia? A mamografia ela consegue identificar microcalcificações. São vários pontinhos brancos que podem acometer a mulher antes mesmo de iniciar um câncer de mama. Já o ultrassom, ele não consegue identificar essas microcalcificações. Então, a diferença básica, né, são exames diferentes, mas a diferença fundamental entre ultrassom e mamografia é que o ultrassom ele não identifica microcalcificação como a mamografia identifica, mas em contrapartida os nódulos mamários sim. Mas aí o nódulo já está grande, você vê na ultrassom, mas se tiver ali um pouquinho que a pessoa pode fazer um procedimento cirúrgico e tirar... O ultrassom hoje depende muito. O problema de ultrassom, quando a gente fala de exame de rastreamento, a gente tem que pensar em três situações. Primeiro, o custo. Quando a gente fala de rastreamento, a gente pega a população de uma forma geral. Então, assim, a mamografia ela é um exame de custo baixo. Eu não preciso, muitas vezes, do médico para estar fazendo o exame, eu preciso do médico para laudar. Mas hoje, com telemedicine, até com IA, a gente consegue fazer o laudo até à distância, não há necessidade mais do médico estar presente na cidade para laudar, mas a gente precisa do médico para laudar, mas eu posso ter um técnico para fazer a mamografia. Ultrassom, eu já dependo de um bom aparelho, eu já dependo de uma boa experiência de um profissional da área de saúde, geralmente o médico que faz o ultrassom, e isso nos interiores é mais difícil. Então, para eu escalar como um exame de screening é mais complicado. Se a gente pegar hoje a população brasileira, que é em torno de 110 milhões de mulheres, eu vou dizer para você que tem mais de 50 milhões de mulheres aí com idade já para fazer o exame, muitas vezes não vai conseguir fazer. Então, uma das vantagens da mamografia é custo, eu consigo escalar melhor, né? Assim, aumentar, e ela consegue ver calcificações, coisa que o ultrassom não vê. E não rende nada, né? Para falar a verdade. É muito mais fácil ser a questão da mamografia mesmo, pelo que o senhor Muito mais fácil, muito mais fácil. Mas hoje no Brasil a gente volta a falar, tem duas realidades. A gente tem a realidade SUS e tem a realidade particular e convênio. A realidade SUS, muitas vezes, a mulher tem dificuldade até de conseguir uma consulta. E quando consegue a consulta, é solicitado o exame de rotina, tá? Digamos que essa mulher ela não tem ainda aí uma suspeita de um nódulo, não tem uma suspeita de um câncer de mama. Então, ela vai fazer um exame de rotina e esse exame de rotina demora meses para fazer. Então, isso faz diferença. De uma mulher que tem aí uma suspeita de câncer de mama, você demorar 6 meses para fazer um exame, isso faz a diferença. No privado, né, que a gente fala aí dos convênios, que é o mais... Não é a maior parte da população, a maior parte da população está no SUS. No privado é mais rápido. Se eu peço hoje uma mamografia no meu consultório, no máximo em 10 dias essa mulher já vai estar fazendo essa mamografia. Faz a diferença. Dados, né, da Sociedade Brasileira de Mastologia mostra que, em contrapartida, hoje nos consultórios médicos privados e convênios, nós temos aí em torno de 50% de diagnóstico precoce, que são tumores até 2 centímetros. Carcinomas ou câncer in situ, que são aqueles tumores que ainda não invadiram a circulação, e os tumores iniciais, que são tumores de câncer de mama até 2 centímetros. 50% do diagnóstico nos consultórios é feito nessa fase. Quando a gente compara com o SUS, é só 5%. A maior parte do diagnóstico de câncer de mama pelo SUS, os tumores já estão acima de 2 centímetros.
a longo prazo isso faz a diferença, e quando a gente fala de cura e sobrevida, é totalmente, assim, faz uma diferença muito grande. Agora, doutor, você trouxe uma questão muito interessante que foi em relação à mamografia para idosos, mais de 60 anos, né? O senhor me informou que, inclusive, nesse parâmetro aí dessa pesquisa, eles nem olharam também essa questão, né? Há um risco das mulheres com mais de 60 anos ainda podem ser diagnosticados com câncer de mama? Podem sim. Eu tenho vários pacientes que acima dos 69 anos, na verdade, né? Acima dos 69 anos com câncer de mama. Tem paciente com 90, 80 anos. E muitas vezes a gente fala assim, uma paciente de 90 anos vai fazer um tratamento oncológico. Depende muito. Hoje a gente tem mulheres de 90 anos que têm uma saúde boa, cabeça, a parte física. Então a idade ela não é um fator limitante. E o câncer ele não escolhe idade. É por isso que preocupou um pouco essa pesquisa pública feita pela Agência Nacional de Saúde. Porque hoje o convênio ele autoriza sim as mamografias dos 40 aos 69 anos. Aquelas pacientes que passam dos 69 anos, uma paciente de 70, vou dar um exemplo, uma paciente de 70 anos. Eu tenho que fazer uma justificativa do porquê que eu estou pedindo essa mamografia para essa senhora de 70 anos, porque ela já saiu daquela idade que a Agência Nacional de Saúde recomenda que os convênios têm que é como padrão. Então, assim, é isso que a gente quer evitar. Então, tudo começa com a pesquisa pública. Depois, faz uma normativa e depois coloca-se em prática. Mas quando o senhor detecta esse nódulo, né, numa paciente de 70 anos, ele pode ter chance de ser calcificado ou ele já é grande e ela não percebeu? É uma curiosidade minha mesmo. Não, isso é legal, boa pergunta sua. Os cânceres, né, os tumores, os cânceres de mama, eles são menos agressivos em mulheres mais idosas, né? Mulheres acima dos 60 anos, a tendência dele é crescer mais lentamente. Então, a mulher jovem, geralmente, o tumor ele é mais agressivo. E, na maioria das vezes, é a própria mulher que identifica. Então, assim, uma pessoa mais idosa, às vezes a cuidadora identifica, às vezes a filha identifica, fala, olha, a mama da minha mãe está um pouco diferente. E existem algumas mulheres, né, que eu vou falar hoje uma grande parte, né, elas se cuidam bastante. E muitas vezes é identificado realmente na mamografia. Aquela mulher que fez uma mamografia um ano anterior, não tinha nada, era uma mamografia normal e de repente ela faz uma nova mamografia e tem lá uma lesão pequena. É muito comum isso no consultório. Então, no consultório é comum, devido ao uso da mamografia, de se fazer exames diagnósticos cada vez mais precoces e a chance de cura é praticamente 100%. E essa idosa ter aí uma qualidade de vida, né? Ter uma terceira idade saudável, não é porque está com 70 anos, 80 anos que... Justamente, né? Eu tenho várias pacientes que passaram dos 70 anos, tiveram um diagnóstico de câncer de mama, fizeram todo o tratamento e seguem a vida normalmente. É importante isso. Agora, para a gente encerrar, qual que é o passo dessa alteração? O que os senhores já estão sabendo? O governo recuou, igual fez a questão do PIX, ou ainda está mexendo aí os pauzinhos para ver? Não, recuou. Não se fala mais nisso e graças a todos, né, a participação da sociedade, isso é muito importante. Hoje, esse canal nosso aqui mesmo de notícia é um canal que você não fica, né, restrito à mídia convencional e isso faz muita diferença. Então, assim, surgiu, veio essa pesquisa, veio de uma forma silenciosa, começou-se a ventilar isso nas redes sociais, as sociedades, tanto o Conselho Federal de Medicina como Sociedade Brasileira de Mastologia, Colégio Brasileiro de Radiologia, que são os que fazem a ultrassom, mamografia, se manifestaram, não caiu bem e houve apenas uma nota falando que era só uma pesquisa pública, que não ia mudar, que a ANS não ia mudar, em hipótese alguma, a idade de início do rastreamento para o câncer de mama. E acredito que não vai se falar mais sobre esse assunto. Mas vocês estão de olho, né? Estamos, a sociedade está de olho, o Conselho Federal de Medicina está de olho e tudo que é em prol da sociedade, pode ter certeza que sempre estaremos defendendo. Tanto o Conselho Federal quanto a Sociedade Brasileira de Mastologia, estamos de olho sim.
Tá ok, doutor. E olha, isso aí obrigado pelo senhor ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade. E eu quero lhe agradecer por você ter vindo aqui, e é importante você ouvir as pessoas que estão na ponta, porque o doutor Luciano Flores Bella, que nem ele falou, ele trabalha no SUS e na iniciativa privada, com os convênios, então ele sabe a realidade disso, né, da luta contra o câncer de mama, dessas mulheres que estão em busca aí, né, de se tratar e de vencer essa doença que é muito agressiva. Então, é importante a gente ficar atento também às movimentações do governo, né, federal em relação a isso. E aí, você também aproveita e já vê aí se você já está na idade para fazer sua mamografia. O mês da mulher tem muita coisa legal aí que dá para a gente fazer, tem alguns descontinhos, tem alguns exames que a gente consegue fazer no mês de março. E acompanha o doutor aí nas redes sociais dele, para você acompanhar o conteúdo que ele produz e também a gente aqui do podcast. E eu conto com você no próximo programa, hein? Até mais!